Alô, alô, SaluCast tá na área. Hoje, episódio 15, estamos iniciando a série Esportes. Vamos falar com um convidado ilustre. Né, Iris? Se a vida te der um tombo, continue a remar. Isso mesmo, Bárbara. Ele é o Igor Tofalini, nosso para-atleta olímpico aqui, medalha de prata nas Paralimpíadas de 2024. Diga pra nós, Iris. Ele tem, um currículo bem grande. Exatamente. Eu preciso ler aqui pra vocês, pra não deixar faltar nada. O Igor é nascido em Cambé, no Paraná. Por 9 anos foi peão de rodeio. Na última vez em que montou, sofreu um acidente e ficou paraplégico. Essa virada no destino o fez alcançar sonhos que nem sabia serem possíveis. Campeão mundial de paracanoagem, Igor disputou os Jogos Paralímpicos Rio 2016 e é medalhista de prata nas Paralimpíadas de 2024. Neste episódio, vamos conhecer um pouco mais o quanto seu espírito vencedor está ligado à sua forma de ver a vida. Igor, é uma satisfação recebê-lo aqui na nossa casa para falarmos, da sua história de superação, as suas conquistas, toda a história que você tem construído. Seja bem-vindo. Bem-vindo, Igor. Obrigado, Bárbara. Obrigado, Iris. Para mim é muito importante estar batendo esse papo com vocês hoje, porque a gente recebe muita mensagem, no Instagram, nas redes sociais, de pessoas, que querem que a gente compartilhe um pouco da nossa trajetória, do nosso início de tudo, Então, que seja um sucesso esse bate-papo, que possa ser também luz na vida das pessoas, daquelas pessoas que estão buscando um caminho aí, que a gente possa servir de exemplo para essas pessoas. Nós estamos estreando hoje a série Esportes, Igor, com uma categoria bem elevada, Que legal. Você está nos ajudando aí a dar luz a todos os atletas, Sim. Que bom que você está estreando isso aqui. E a gente quer conhecer melhor um pouco da sua vida, o que te fez chegar até aqui, as suas histórias, os seus símbolos, que nem você chegou com esse chapéu, E Sim. a gente quer entender que as pessoas também, que são os nossos ouvintes, saibam por que você está aqui hoje como um atleta paralímpico, Pelo que a gente deu uma stalkeada na sua vida, você era Peão de rodeio. Peão de rodeio, certo? Sim. E aí você sofreu um acidente. Conta um pouquinho pra nós o que você fazia, como que você chegou até isso, qual era a sua rotina, antes de ter essa nova realidade. Então, Bárbara, para mim, o esporte sempre, fez parte da minha vida. Só que de uma maneira diferente. Eu vim de uma família simples e humilde, A minha família toda é da cidade vizinha aqui de Cambé. E a minha família tem uma propriedade rural entre Cambé e Londrina. E aí, eu desde menino sempre tive a inclinação de estar em contato com os animais, e eu conheci um senhor que ele tinha touros de rodeio, tinha uma companhia de rodeio. O Sebastião, o nome dele, e ele é de Cambé. E aí eu comecei a frequentar essa fazenda, ali perto do sítio, desde menino. Ele tem 2 filhos, o Juninho e o João. E comecei a montar nos bezerros, nos garrotes, nos final de semana. E aí aquilo foi cada vez mais, eu fui gostando, fui me apaixonando por aquilo. E até que eu comecei a me dedicar mais, na montarias em touros. Eu comecei a aprender com ele muita coisa, comecei a ajudar ele nos rodeios, que ele levava touros para o rodeio. Você tinha quantos anos? Eu tinha 15 para 16 anos. Novão. E aí eu ajudava ele muito, nos rodeios, porque eu não podia montar, era de menor. Então eu ajudava ele bastante nos rodeios, a tratar da boiada. No meio de semana também ajudava ele bastante na fazenda com a boiada, e ele levava alguns touros menores pro rodeio para fazer um rodeio amador no domingo. E aí tinha mais vários outros meninos lá que participavam desses rodeios amadores. E aquilo foi pegando gosto até que eu me tornei um peão de rodeio. Olha só. E você se tornou com 18 anos? Aí com 18 para 19 anos eu já comecei a participar dos rodeios com ele. Ele já levava eu já para montar nos rodeios mesmo. Entendi. E você montava em touro, boi? Existe uma classificação? Eu não entendo muito. O rodeio, ele é assim, tem o touro e tem o cavalo. Geralmente quem monta em touro não monta em cavalo. É muito difícil, algum competidor montar nos dois, mas geralmente o cowboy ele só se dedica em uma
em uma montaria. Eu montava em touro, eu comecei a montar com ele com 18 anos, e de lá pra cá viajei muito, né? Ganhei bastante prêmio, conheci muitas pessoas, fiz muitas amizades. O rodeio, com certeza, abriu as portas para mim, para muita coisa bacana na minha vida. Essas viagens eram aqui no Brasil ou você chegou a competir fora também? Não, tudo aqui no Brasil. Tudo no Brasil. O meu sonho sempre foi competir fora. E, infelizmente, eu sofri um acidente em 2011, eu participando de um rodeio na cidade de Guaraçu, no Paraná. Aí, no primeiro dia, na quinta-feira, eu sofri uma queda de um touro. E com essa queda eu vim fraturar a coluna. Nossa. Eu já tinha machucado algumas coisas antes, porque o esporte, né, montarias em touros, ele é perigoso, é bruto, eu já tinha, né, mas nada com tanta gravidade. Eu tinha quebrado o joelho, o braço, a costela. Nossa, né? já tinha quebrado algumas coisinhas, Eu montei em touros por 10 anos, né? 10 anos montando em touro no rodeio profissional. Aí viajei para bastante rodeios do Brasil inteiro aí, participando de rodeios. E a gente machuca, né? É uma profissão muito arriscada, é um esporte muito bruto, né? E eu já tinha machucado mas não com tanta gravidade. E aí, infelizmente, em 2011, no primeiro dia de rodeio, eu vim sofrer essa queda. Essa queda com um pisão que machucou minha coluna. Pisão do animal. De um touro, do touro. Você tinha o quê? 28 anos? 30? Eu tinha 28 anos, Nossa, novo, né? E E você sentiu na hora, no momento, a queda então, e a fratura? Então, na verdade, eu fui nesse rodeio com um amigo meu. Eu tava com o meu carro lá e esse amigo viajava sempre comigo. Um colega meu de Sabaldi, uma cidade perto de Astorga. A gente viajava todo final de semana praticamente junto. Nunca gostei de ir sozinho pro rodeio, sabe? A gente dividia a despesa e alguém para conversar durante a viagem. E esse dia eu tinha outro rodeio para montar em outra cidade, só que como a gente viajava junto, eu pedi um convite nessa cidade de Guaraçu para uma mulher que estava fazendo um rodeio lá, que era a organizadora do rodeio, que é a Vânia. Eu pedi mais um convite para ele poder ir junto comigo. Aí ela acabou que não conseguiu esse convite. Aí eu peguei e fui para Iguaraçu, que é onde eu tinha convite para mim e para ele. E aí, no primeiro dia de rodeio, eu lembro que a cidade estava bem movimentada, que é uma cidade pequena, né, perto de Maringá aqui. E é um rodeio bem tradicional da cidade. É uma cidade pequena, mas quando tem rodeio, a cidade se envolve bastante com o rodeio. E aí, nesse dia, a gente chegou cedo e já fomos lá para o recinto, onde estava organizando o sorteio. Aí a gente conversou com bastante amigos que chegam ali também, outros competidores, tudo. E à noite, eu me lembro que eu estava montando primeiro que ele. O meu touro estava primeiro que o dele, ele me ajudou ali na montaria, tudo. Na hora do acidente não foi, para quem estava olhando ali, não foi nada tão, vamos dizer assim, grave, né? Aí eu fui atendido ali já pelos paramédicos, já me levaram para a ambulância ali, tudo para fazer um check-up ali do que tinha acontecido. E eu demorei para voltar, que eles estavam avaliando ali o que... Você ficou inconsciente? Não, fiquei tudo consciente. Normal, tava falando, conversando, tudo. Só que como eles já... Quando o boi me pisou ali na hora, com o tombo e com o pisão, eles já entraram com aquela maca, com colete cervical, o pessoal dos paramédicos, e já colocaram eu na maca e já me amarraram todo ali, que é o procedimento que eles fazem. Sim. E ali, tipo, não dá pra perceber o que aconteceu. Quem vai avaliar vai ser o médico que tá ali. Você tava sentindo todos os seus membros? Tá, tudo normal. Eu tava com uma dor muito forte, assim, que o boi pisou aqui. Pisou meio que na barriga. Certo. Eu caí assim, pisou assim. Caí de costa, ele pisou meio que na barriga. Então, na hora dos testes ali mesmo na ambulância, eles constataram que talvez seria um trauma de bacia. Certo. Uma fratura de bacia. Só que como eu tava com a calça de couro, colete, bota, espora, tudo, eles não ficam tirando essas coisas, eles meio que cortam, né? Com a tesoura ali mesmo, pra não deixar você imóvel ali e tal. Eles fizeram alguns testes, eu pensei comigo, fratura de bacia, mas
Aí eles fizeram algum teste, eu falei, eu tô tentando levantar minha perna, mas não tô conseguindo. Daí ele falou, mas você tá amarrado. Você tá com a fita aqui e tal, deixa eu tirar a fita aqui. Daí ele tirou, e eu tentei levantar uma perna e não consegui. Tentei levantar a outra e não consegui. Daí eles fizeram alguns testes ali e constataram que talvez poderia ter tido um trauma na coluna. Aí já me encaminharam já direto para um hospital em Maringá. Você mexia, mas não levantava. Exatamente. Eu tentava movimentar a perna ali, mas não conseguia. Aí o médico já descartou talvez essa possibilidade de ser uma fratura na bacia por algum trauma na coluna. Aí me encaminharam para Maringá já na mesma hora e o meu amigo ficou lá para montar. E aí eu fui e tal, e chegou lá na hora lá, eu fiz uma ressonância, eu entrei no hospital já bem rápido, fiz uma ressonância. Aí quando eu fiz essa ressonância, o médico conversou comigo. Ele falou, olha, é o seguinte, a gente precisa entrar em contato com a sua família, que você teve uma fratura na coluna. E a gente precisa fazer uma cirurgia agora. Você precisa entrar no centro cirúrgico agora pra gente fazer uma cirurgia agora de descompressão do que machucou ali. Pra gente poder, o máximo possível, preservar a tua coluna. Aí eu entrei em contato com a minha família, tudo, já entrei para o centro cirúrgico. Aí fiz essa cirurgia com ele, com o médico lá. O médico estava muito confiante de que eu ia apresentar movimento depois daquela cirurgia, porque não foi rompido ali o osso. Como o tombo foi mais que no impacto... Foi um trauma, assim, um trauma. Ele meio que amassou ali. E aí, o que é essa cirurgia? Para deixar preservado esse local, tirar alguns fragmentos de osso ali para deixar a coluna intacta ali, para mim poder ter um quadro de melhora mais rápido possível. E eu lembro que ele vinha todo dia no quarto ali e tal, fazendo teste, e isso não aconteceu já de imediato, né? E ali já a minha história mudou completamente, né? Depois desse acontecido. Mudou, a minha vida mudou completamente, né? Depois disso. Mas houve um tempo, assim, né? De testes, sim, para até você entender que você não teria mais essas movimentações. E como foi, assim, o que passava na sua cabeça, né? Porque era a sua carreira também, né? Na sua saúde, na sua vida, né? Assim, depois, como eu falei para você, que depois desse acontecimento, a minha vida mudou completamente, porque eu entrei de uma forma e saí de outra, vamos dizer assim. Eu tinha uma vida, sempre viajei, todo final de semana viajando, uma vida que a gente fala que a muito vida... dinâmico, né? Uma hora você está num lugar, outra hora você está em outro, fazendo amizade com muita gente, tinha bastante coisa, meus animais, minhas coisas, e envolvido com esse ramo, né, de trabalho. E é o que eu sou apaixonado até hoje, gosto demais, tenho muitos amigos dentro do rodeio, e de repente eu me vi numa condição que eu falei, poxa vida, o que aconteceu comigo de fato? O que vai ser de agora para frente? Aí eu me lembro que eu estava nesse hospital, depois dessa cirurgia, o médico fez, né, todo o procedimento possível para mim ter uma recuperação rápida ali, e eu fui transferido para Londrina depois dessa cirurgia. Aí vim para Londrina para colocar uma fixação de uma haste na minha coluna. Aí foi dias muito difíceis, né, em Maringá, que eu passei com muita dor, porque ele fez essa cirurgia, mas não tinha... Eu tinha que ficar, vamos dizer assim, imobilizado, para mim mexer o menos possível para apresentar esse quadro de melhora. E foi dias... Nossa, foi dias, assim, como eu posso dizer, dias muito difíceis, mas foram inesquecíveis, porque eu tive pessoas também que estavam ali comigo, os enfermeiros, os médicos, a minha família, as pessoas que se envolveram com tudo isso, que foram essenciais ali nesse momento difícil que eu passei. Aí eu vim para Londrina, eu fiquei 15 dias lá, nesse hospital, dessa maneira. Tipo, imobilizado, tava comendo, tava conversando, com soro, tudo normal, mas imóvel. Tomava banho deitado, fazia minhas necessidades deitado,
tudo dessa forma para mim poder ter essa melhora. E eu não tive. Né? O médico falou, cara, eu não sei, cara, a gente fez o que pôde pra apresentar melhora, mas infelizmente a resposta que eu queria, a gente não teve até agora. Vamos ver daqui pra frente. Aí eu vim pra Londrina, fiz essa cirurgia, depois de 15 dias de fixação de uma haste na minha coluna, uma placa, né? Aí, quando eu coloquei essa placa, aí já retornei pra casa de alta, só que eu vim numa cadeira de roda. Aí ali começou uma nova história, vamos dizer assim, né? A minha vida, tudo mudou, tudo. Porque ali eu tive que me reinventar, né? Aprender muita coisa. E significar, né, as coisas. Ouvir, aprender e me adaptar com muita coisa. Porque eu falei, poxa, e agora? O que eu vou fazer da agora pra frente? Se eu posso melhorar daqui 1 ano, 2, mas, eu não posso ficar parado. Eu tenho que, fazer alguma coisa. Eu não posso ficar aqui. Só que eu aprendi muita coisa com esses momentos difíceis, né? Muito. Eu aprendi muito. Eu aprendi mais com os momentos difíceis do que com as minhas vitórias. Muito. O que você comenta, né, que houve muita transformação, né, nesse momento da aceitação, né, da nova realidade. O que você entende, assim, em uma palavra que você aprendeu com tudo isso que aconteceu com você? Eu acho que é a fé. Fé? Acho que a fé é o que... Acho que muda tudo na nossa vida. Porque, assim... Fé é o quê? Você acreditar em algo que você não tá vendo, que você ainda não conquistou, que só você tem que acreditar, né? Não adianta outras pessoas querer que você produza, querer que você trabalhe, se você não acreditar em você. Então, isso é fé. Independente da sua crença, da sua religião. Eu sou católico e me apeguei muito em Deus nesse momento. Sempre fui, né? Tive... a minha crença em Deus e me apeguei muito, porque eu me lembro que eu recebia muitos amigos, visita e pessoas, né, para saber como que eu tava, e enfermeiro, médico, físio, não, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Eu lembro que eu falei, meu Deus, algum lugar eu vou ter que chegar. Eu não vou poder ficar assim a vida toda, né? Os meus amigos aqui, me trazendo uma mensagem positiva, e isso vai passar, tá só o início. Daqui uns dias esse pessoal vai embora, e vida que segue. E o que vai ser de mim? Aí eu me lembro que eu pedi muito para Deus, para que Deus me mostrasse um caminho ali, e que mudasse a minha vida. Que minha vida continuasse a seguir para frente, mesmo naquela condição. E eu me lembro que o meu pai mora em Cascavel, o Cláudio, e ele estava num jogo de bola, e ele, com um amigo ali, conseguiu um encaminhamento para o Hospital Sara, em Brasília. Kubitschek, em Brasília. Sara Kubitschek. E o hospital é referência em trauma de coluna. Sim. E eu cheguei lá, e meu pai ligou para mim e falou, Igor, eu consegui com um amigo meu aqui um encaminhamento para você ir pro Sara, e é um hospital referência e tal. Eu falei, beleza. Ele falou, vão te mandar as passagens aéreas, tudo para você, para acompanhante, tudo, sem custo nenhum. E eu fui para fazer uma reabilitação lá. De 45 dias eu fiquei nesse hospital. E lá eles usam várias formas e maneiras para você se... De inclusão, né? De inclusão, para você se adaptar à maneira que você chega lá. Que eu cheguei numa cadeira de roda, eu nem sabia tocar uma cadeira, não sabia nada. Aquilo para mim era... Nunca tive nenhum amigo, nem um colega que tinha algum tipo de... Nunca observou isso, né? Algum tipo de limitação, algum tipo de deficiência. E de repente eu tô num lugar onde só tem pessoas assim, e eu ali também nessa condição, falei, meu Deus do céu, como que eu nunca reparei isso? Né? Eu falei, caramba,
olha o tanto de gente, tipo, que tá não aqui. sou só eu, né? Não sou só eu. Eu falei, caramba. E ali eu ouvi várias histórias de coisas assim, simples, mas que também são acidentes que mudaram a vida daquelas pessoas, né? Mergulho. A gente teve um convidado aqui, né, que é o meu cunhado, ele também sofreu uma lesão, ele caiu de moto e lesionou a cervical. Então ele ficou tetra. E ele foi pro Sara Kubitschek também. Sim. E a gente ali vivendo, né, próximo, vimos muita diferença, né, do antes e o pós essa reabilitação. Sim. Porque antes você não sabe como que alimenta, como se alimenta, a transposição num carro, na própria cama. Sim. Era tudo muito difícil. Às vezes achava que era força, mas não, é jeito. Né? E aí lá no Sara veio de uma outra forma que eu falei, caramba, olha só que interessante, né? O quanto facilita a vida da pessoa que tá com essa nova realidade, né? Sim. Ajudou muito, né, essa minha passagem lá pro Sara Kubitschek em Brasília, na minha reabilitação, porque eu cheguei, como eu falei, num momento muito difícil, né, lá eu passei por vários profissionais de saúde, físio, médico, urologista, nutricionista, educador físico, lá eu tive meu primeiro contato com esporte adaptado, eu conheci a natação, tênis de mesa, o basquete em cadeira, a canoagem. Lá foi o que eu nunca tinha visto isso. Lá tem toda essa estrutura. Tem toda essa estrutura. Lá que você conheceu a canoagem? Lá eu conheci a canoagem. Primeira vez foi. Primeiro contato com a canoagem foi lá. Com o professor Fred. É um educador físico também. E lá eu tive... né, a gente recebe uma grade e durante o dia você tem várias atividades nessa grade. E eu lembro que de manhã tinha musculação, depois tinha passagem com o nutricionista e depois tinha vivência prática de esporte. Aí um dia era natação, outro dia era basquete, outro dia era cadeira de tênis de mesa e canoagem. Eu lembro que eu entrei numa canoa assim de 4 pessoas, remando ali, um negócio bem grande. E eu de colete, não conseguia nem ficar muito sentado, né? Porque não tinha equilíbrio, não tinha nada. E foi uma experiência incrível que mudou completamente a minha história. Trouxe esperança, né, talvez? Sim, com certeza. Trouxe esperança e eu tive a oportunidade de ver também outras pessoas que tinham ali sofrido algum tipo de acidente, algum tipo de fatalidade e tinha sua vida caminhando de uma maneira de progresso. Eu falei, poxa, né, o cara ali já melhorou, já tá melhor e tal. Eu falei, eu vou continuar, vai ser por aqui que eu vou ter que seguir meu caminho. E a gente sabe assim que a vida é feita, né, de picos e vales. Você sabe dizer assim o período que você ficou no vale? Porque parece, do jeito que você está contando para nós, a sua permanência no Sara Kubitschek foi uma luz, né? Uma esperança que veio ali de tipo, aqui eu tenho um caminho para eu ir pro pico novamente. Sim. Né? Você tem reerguer, né? Quanto tempo você levou, né? Porque eu acho que quando você recebe o diagnóstico, né? A notícia do que aconteceu, até você aceitar isso é um tempo, até você processar, né? A aceitação é outro tempo, você buscar outros meios, né? Tá bom, agora essa é a minha nova realidade, agora eu preciso entender o que eu vou fazer. Do jeito que você comenta, parece que foi bem rápido, né? A sua reação, né? Não, eu preciso reagir. Mas você teve o seu momento de me deixe sozinho, eu não quero receber ninguém. Com certeza, né? Acho que todo mundo passa por isso, né? A gente tem momentos da vida da gente, não só o que aconteceu comigo, mas como qualquer outra dificuldade que nós, seres humanos, passa, né? Temos também esse momento difícil de você querer se isolar, de você querer se reprogramar, se reconectar. Isso faz parte, né, do ser humano. Peraí, será que o que eu estou escutando daquele cara é isso mesmo? Deixa eu ver. Né? Você com você mesmo, você com a sua crença. E isso, com certeza, eu passei por isso. Foram momentos e dias muito difíceis, muito mesmo.
que eu tive bons amigos, eu tive a minha família, né, que me ajudou muito, que eu acredito que fez toda a diferença, né, as minhas amizades. Eu me lembro que quando eu retornei do Sara, né, eu retornei, fiquei 45 dias lá fazendo essa reabilitação, aí eu voltei, aí quando eu cheguei, né, na minha casa, eu falei, poxa, e agora? Acabou tudo aquilo. A minha vida vai ter que continuar. Montando a cronologia, né? Você começou a ser peão de rodeio em 2002. 9 anos você seguiu essa carreira, 2011 você sofreu o acidente. Isso. Né? 2011, 2024 você vira um paratleta olímpico. Né? Quanto tempo para você descobrir esse esporte, descobrir esse talento, esse dom, né, que você tinha e não sabia o porquê. E você falou, é isso. Eu vou me dedicar. Eu até tava vendo um livro chamado Os Outliers, né? Você precisa de 10 mil horas para você se tornar bom naquilo que você faz. Né? Então, quanto tempo você saiu do Sara Kubitschek, entendeu o que era a canoagem e começou a trilhar essa carreira e começar a conquistar, né? Porque não foi só a Paralimpíada, né? Você vem trazendo aí várias conquistas. Como que foi isso? Realmente foi mais de 10 mil horas. Foi bem mais. Porque assim, eu entrei, depois eu vim conhecer a canoagem aqui em Londrina, final de 2012 e início de 2013. Eu me lembro que quando eu retornei do Sara, de Brasília, eu fui fazer um exame de rotina aqui em Londrina e a minha irmã estava junto comigo, porque ainda eu não estava dirigindo, e ela veio me trazer nessa consulta e eu estava aguardando a minha chamada, um senhor levantou da cadeira e falou assim, olha, o que aconteceu com você? Aí eu falei, ele sofreu um acidente no rodeio e tal. Faz pouco tempo? Eu falei, olha, foi o ano passado. É? Falei, sim. Aí ele falou, olha, eu faço parte de um grupo de paratletas aqui do Yacht Clube de Londrina. Vem conhecer o nosso projeto. Aí eu falei, legal, tal. Ele falou, você vai gostar. Aí eu me lembro que eu conheci ele lá, ele me passou o telefone dele, num papel ali. Seu Francisco, o nome dele. Seu Chico, o apelido dele. Esse cara também foi uma das pessoas que... Foi realmente pessoas que Deus colocou ali em momentos que eram realmente que iriam mudar a minha história. Eu me lembro que eu peguei aquele papel, coloquei no bolso, ele foi embora e eu fiz a minha consulta. Aí minha irmã entrou no carro e falou, você viu lá o convite que aquele senhor fez para você? Na hora eu pensei, falei, o que eu quero com natação? Falei, não, vou atrás de nadar, nada. Voltei pra casa e ela falou assim, ô louco, mas vai lá, pelo menos pra você conhecer o pessoal. Eu falei, não. O que eu quero em natação? Eu quero melhorar logo, né, o meu quadro. Fazer minhas fisioterapia e tal. Aí minha irmã me chamou de novo. Aí eu falei que não. Ela, na terceira vez, falou, vamos lá conhecer e tal. Aí eu falei, vou lá. Aí peguei o telefone, liguei pra ele e falei, olha, o horário que a gente treina é na parte a gente chega sempre 10 horas no clube e fica até 1 hora, 1 e pouco da tarde. Vem conhecer. Eu me lembro que ela pegou o carro, a gente fomos lá ali no Yacht Clube e ali eu tive o meu primeiro contato, né, com o esporte adaptado. Ali eu vi pessoas que tinham deficiência diferentes que a minha, estavam nadando, estavam dirigindo, pessoas que tinham sua vida produtiva ali, pessoas casadas, com filho e tudo. Aí eu comecei a ter um start ali. Eu falei, caramba, como que esse cara consegue fazer isso? Como que aquele outro consegue? Aí eu comecei a ver que, como eu cheguei ali de uma forma, eu estava vendo pessoas que estavam muito na minha frente. E pessoas com deficiência muito mais, diferentes da minha. Aí eu falei, caramba. Aí eu me lembro que eu conheci a professora Giovana, que hoje também ela é minha fisioterapeuta, atende, né, fisioterapia esportiva, e eu conheci, ela me colocou
na piscina, primeira vez, depois do meu acidente, com um macarrão ali, aqueles macarrão de boia flutuante ali e tal. Ele teve meu primeiro contato com essas pessoas. E ali começou a minha história no esporte, adaptado. Foi dessa... Insistência da sua irmã, né? Insistência da minha irmã, esse convite do seu Chico E todos os espelhos que Deus coloca na sua vida, né? É engraçado a gente falar, não é bom a gente se comparar com o outro. Não. Mas às vezes é bom. Porque quando você vê pessoas que também possuem a mesma dificuldade que você, e ela superando aquilo, você fala, opa, eu também posso. Exatamente. Se alguém chegou lá, por que eu não? Né? Foi o que aconteceu comigo. Quando eu tive a oportunidade de ver essas pessoas ali nadando, eu falei, caramba, eu acho que eu vou fazer isso também. Porque eu me lembro que no início tudo era difícil. Coisas simples, mas que se tornaram muito difíceis para mim. Tomar um banho, caiu uma coisa no chão, não conseguia pegar, era difícil. Eu não usava cadeira de roda pequena, eu usava parecia um trator, ficava reto na cadeira assim, porque não conseguia. Aí eu via aquelas pessoas se virando. Com agilidade, né? Ia tomar banho sozinho, trocava de roupa sozinho. E o cara às vezes não tinha não tinha um braço e não tinha uma perna. Aí eu usava prótese ali, eu falei, caramba, como que esse cara faz isso? Aí chegava na hora do vestiário, ia tomar banho, e ficava olhando aquilo ali, falei, peraí. Aí eu me lembro que eu comecei a praticar natação e o meu quadro clínico estava melhorando dia por dia. Olha só. Eu chegava em casa, eu já tomava banho sozinho, eu comecei a empinar a cadeira, às vezes eu caía da cadeira, aí minha mãe falava assim, olha, agora você levanta, vai do chão para a cadeira. Aquele cara faz daquele jeito. Aí eu comecei a perceber que não era tão difícil. Era porque eu nunca tive esse contato, essa experiência. É treino, né? É treino. Eu falei, caramba, eu não vou... Aí eu já comecei a perceber que a natação estava me fazendo muito bem. E eu até participei de algumas competições com eles, né? Eu participei de competições aqui no estado do Paraná e em estado de São Paulo também, da Loterias Caixa. Circuito Loterias Caixa. Fui para Rio de Janeiro, São Paulo, com essa equipe. E foram momentos ali com essa turma que somaram muito para minha reabilitação. Eu ganhei medalha? Ganhei com eles, tudo. Foi muito bacana. Mas aquilo para mim de viajar, de sair do ônibus, de entrar no ônibus... na cadeira, de viver, ir pro vestiário, de sair da piscina pra cadeira, aquilo ali tava me deixando muito ativo. Eu tava me reencontrando. Conquistando sua autonomia novamente, Exatamente, né? conquistando minha autonomia. Eu falei, tá sendo muito bom pra mim. Aí eu vou continuar aqui. Eu me lembro que eu nadei por quase um ano. Foram 6 meses. Eu entrei em final de 2012, aí eu fiquei 6 meses nadando. Aí eu comecei a perceber que tinha alguns barcos passando ali no lago, dentro do Yacht Club. Aí eu perguntei para a professora Giovana, eu falei, professora, o que é esses barcos aí? Aí ela falou, olha, Igor, tem uma escola de canoagem aqui no clube. Eu falei, falou, é como se fosse uma academia, você chega, você aprende a remar, barco a remo, caiaque, stand-up, você paga uma mensalidade por mês, e tem um professor que ele dá aula, e eu conheço ele, o professor Gelson, que hoje é meu técnico. Aí eu falei, será que daria para mim conhecer um dia, será que daria para mim fazer isso? Ela falou, qualquer dia eu levo você lá. Aí eu me lembro que eu estava em Cambé, um amigo meu, que é barman hoje, o Arminho, ele me levou para conhecer o professor Gelson, que ele conhecia ele. E eu cheguei lá, quando o professor Gelson abriu a porta do barracão lá dele, lá com todos aqueles barcos, aqueles remos, tudo esses equipamentos, para mim, eu nunca tinha visto aquilo. Porque eu vim de outra cultura, outro esporte, outra coisa, e de repente eu vim me deparar com tudo aquilo. Eu falei, caramba, tanta coisa que... Dá para aprender ainda, né? Que dá para aprender, que eu não tinha, nem sabia que existia.
Aí o professor Gelson me abriu as portas ali, me recebeu super bem. Eu falei que eu tinha interesse em praticar canoagem. Ele falou, olha, nunca tive nenhum aluno com algum tipo de limitação, você é o primeiro. Então, para mim, vai ser muito bacana você praticar canoagem aqui. E nem cobrou nada. Uau. E falou, eu fiz a minha faculdade tudo na UEL, de graça. Então, para mim, quando chega um indivíduo aqui, pela primeira vez, querer praticar o esporte que eu dou aula, onde eu fiz toda a minha faculdade sem custo nenhum, qual que vai ser a minha reação em falar não para você? Nossa. Aí eu me lembro que ele falou isso, eu falei, eu posso vir? Ele falou, pode, vamos fazer o seguinte, você continua na natação e vem quando dá na semana. Aí eu comecei 1 dia na semana, 2 dias na semana, 3 dias. Aí eu me lembro que eu entrei no caiaque e quando ele me colocou no lago ali, que eu comecei a sair de perto dele, fui lá no meião do lago, ali eu senti uma energia muito forte, que na natação eu não tinha. Uhum. Que eu falei, caramba, olha onde eu tô, já tô longe dele. Mas que a natação te dá a segurança de você estar longe. Eu falei, caramba, olha onde eu tô longeão dele aqui, tal. Aí eu olhei aquele mundaréu de lago, eu falei, caramba, esse esporte aqui eu posso remar aqui, posso remar em outro lugar. Aí eu dei umas remadas, fui lá na frente, aí voltei, aí ele tava ali em pé ali. Ele falou, e aí, o que achou? Aí eu falei, nossa, que top. Falei, muito legal. Ele falou, deu pra ver nos teus olhos aí, que você gostou Brilhou. mesmo. Daí eu falei, eu gostei demais. Será que eu posso continuar? Ele falou, pode. Aí, de 2 vezes na semana, eu já comecei 3 vezes e fazendo natação. Uhum. Aí, de 3 vezes, eu já comecei 4. Aí ele falou, Igor, vamos dar uma segurada. Senão, vai ficar muita coisa pra você. Você tá fazendo físio, natação, academia, canoagem. Aí ele falou, porque ele não queria, de início, o professor Gelson, que eu saísse da natação e entrasse na canoagem, ficasse um tempo na canoagem e saísse da canoagem. Ele falou, eu vou tirar o atleta dela e depois ele vai sair da canoagem e de repente ele desanima nesse período. E não foi isso que aconteceu. Eu comecei a praticar canoagem. Pedi pra você não ir com sede ao pote, né? Mas você tava querendo. E aí eu comecei a praticar todo dia. Quando foi ver, eu tava de segunda a sexta e a gente aprendeu muita coisa junto. Eu e o professor Gelson. Muito. E esse esporte, ele transformou a minha vida. E não só no esporte, mas na minha vida pessoal também. Esse esporte, ele mudou a minha história completamente e de lá pra cá a gente aprendeu muita coisa junto, eu e o Gelson. Me lembro que em 2013 eu fui pro meu primeiro campeonato, final de 2013. Nossa, foi rápido, né, que você foi competir? Foi. O Gelson até fala, olha, foi um presente você ter vindo aqui, porque tudo que um técnico, um treinador quer é de uma pessoa dedicada, com teu perfil. Né? Uma pessoa que já era do esporte, uma pessoa forte, Sim. Uma pessoa perseverante e uma pessoa dedicada. Geralmente, quando você encontra isso em algum indivíduo, não é todas essas características. Eu acho que o rodeio, ele trouxe você meio que quase pronto para mim. Então, desde o início eu acreditei muito em você devido a isso. Eu só não falava isso para você para ver até onde você ia chegar e se você realmente ia dar continuidade na canoagem, porque eu também não poderia ficar falando, você é bom, você fica aqui e tal, porque você estava num momento que você tinha que se descobrir também se realmente você ia dar continuidade na canoagem. E foi isso que aconteceu. E aí você virou o peão das águas. E aí eu virei o peão das águas. Eu cheguei lá com a bagagem do rodeio, né? Contei toda a minha história pro professor Gelson, tudo. E ele falou, caramba, o irmão do Gelson, que faleceu alguns anos atrás, agora o João das Águas, que era um ambientalista muito conceituado aqui, que defendia muito a causa ambiental da nossa cidade, do nosso estado. Era um cara fenomenal, o João das Águas, que ele que colocou esse apelido em mim. Quando eu vim do rodeio, ele falou, Gelson, o Igor vai ser, o apelido dele vai ser
Peão das águas. Aí ficou. E aí a nossa história, a minha história com o professor Gelson, a gente vem trilhando e escrevendo esse livro até hoje. Todo esse tempo. Com muita dedicação, inúmeras vitórias, algumas derrotas, né? Que a vida nos colocou ali, mas sempre de cabeça erguida e sempre buscando os nossos objetivos. A gente construiu muita coisa bacana. E até chegar, assim, a uma competição a nível de Olimpíadas, como é que é essa trajetória, né? Você disse que em 2013 começou, então, a participar dessas competições de canoagem. Aí virou campeão mundial. Como é que tá esse... Foi pro Rio. Esse salto, assim, né? São classificações, como funciona essa trajetória? Olha, como qualquer outro esporte, eu tive que passar por muita coisa difícil, muita. Eu morava em Cambé, então eu vinha todo dia treinar. E eu tinha um carro, mas ainda não era adaptado. E um dia um amigo meu me levava, outro dia outro me levava. Os caras sempre falando, não, vamos junto. E isso eu fiquei quase um ano todo fazendo mais de um ano, fazendo esse transporte Cambé, Londrina, Cambé, Londrina, Cambé, Londrina, todo dia. E eu participei do meu primeiro campeonato, final de 2013, em Tomazina, no Paraná. Eu me lembro que teve esse campeonato, o Gelson falou, olha, eu vou te inscrever no campeonato paranaense. Aí eu falei, Ele falou, lá vai ter vários atletas da tua categoria, vai ser o teu primeiro campeonato. Eu falei, bacana. A gente vai junto, a gente vai de carro e você vai ter a experiência de participar do primeiro campeonato. Eu me lembro que eu cheguei lá, eu vi vários atletas com caiaque, mais moderno do que a gente tinha. E eu lembro que eu fiz a minha prova e foi o meu primeiro campeonato, eu consegui medalha de ouro. Olha, aí o Gelson falou, cara, você viu o que aconteceu? Eu falei, eu vi. Ele falou, nem suou. Ele falou, os caras... Não, suei sim. Não. Aí os caras já estão bem mais tempo que você na canoagem, tudo, e você chegou aqui e ganhou. Falou, cara, é o caminho que a gente está fazendo. Só que agora eu percebi que eu também vou ter que buscar conhecimento. A gente está aprendendo muita coisa junto, mas você viu como que está o nível do campeonato estadual? Imagina um campeonato brasileiro. Então agora eu vou te inscrever na confederação, e aí eu vou procurar também fazer alguns cursos de técnico para canoagem, para mim aprender o que está se passando dentro dessa modalidade, porque a gente está perdido. Sim. Você foi lá e ganhou dos caras tudo, então a gente também tá... eu também tenho que evoluir, eu também tenho que buscar conhecimento para a gente chegar num campeonato bem mais preparado. Aí ele começou a fazer alguns cursos que a confederação disponibiliza, cursos não online, cursos presenciais e tudo, participou de vários cursos com vários módulos. E ali a gente continuou o trabalho, fomos para início de 2014, eu fui para o meu primeiro campeonato em São Paulo, na USP, Campeonato Brasileiro. Ali eu tive o meu primeiro contato com toda a equipe do Brasil de canoagem, toda a delegação da canoagem brasileira, ali, vários atletas, tinha mais de 300 pessoas. Nossa! E eu cheguei nesse campeonato também e ganhei. Quando eu cheguei nesse campeonato e ganhei, quando eu voltei para Londrina, tinha um monte de imprensa, um monte de jornal. Daí o Gelson falou, cara, eu preciso que amanhã você tá aqui. A gente voltou no domingo. E eu cheguei na segunda-feira, falou, a gente tem de manhã entrevista com a Folha de Londrina, no almoço você vai no Jornal Tarobá, à tarde tem um pessoal também que quer vir fazer uma matéria com você. Aí eu falei, caramba. Ele falou, Igor, sabe o que tá acontecendo? Você foi campeão brasileiro. Aí eu falei, caramba, tal. Daí ele pegou e falou, olha, preciso que essa semana a gente tire uns 2 dias pra gente conversar com esse pessoal e depois eu quero fazer uma reunião com você. Aí eu falei, legal, bacana. Aí a gente participou de todas essas entrevistas, tudo, e ele conversando, e eu também. Foi um momento muito bacana no início da minha história. E depois ele fez uma reunião comigo, falou, e aí, Igor, o que você tem para me falar depois desse campeonato? Eu falei, cara,
sensacional, não tenho o que falar. Tá fácil, bora. Aí ele pegou e falou, cara, eu quero saber de você o que você quer da sua vida daqui pra frente. Porque a gente foi num campeonato super grande e você saiu muito bem. A gente tá no caminho certo. E para mim dedicar agora também o meu tempo com você, eu também vou ter que me esforçar, vou ter que me dedicar, porque daqui para frente a gente vai conquistar muita coisa junto. Queria saber qual que é os seus planos, onde você quer chegar. Aí ali passou um filme na minha cabeça. Eu falei, não, é isso mesmo que eu quero continuar na canoagem, eu quero competir, eu quero ver até onde eu vou chegar. Aí eu lembro que eu voltei para minha casa esse dia, aí sozinho ali, eu falei, meu Deus, daqui para frente eu acho que a minha história vai mudar. Porque Deus me mostrou um novo caminho ali. Um dom, né? Um talento. Um talento que eu nem sabia. Nem esperava. E foi isso que aconteceu. Eu voltei para casa e me reconectei, conversei com a minha família e conversei com Deus. Falei, meu Deus, se é isso mesmo que é para mim, que seja feita a vossa vontade, né? Que você continue colocando pessoas assim no meu caminho. E foi isso que aconteceu. E já começou o preparativo para Rio 2016 ou teve alguma pré? Teve vários campeonatos antes. Né? Eu fiquei depois um ano. Depois desse campeonato, eu fiquei um ano em São Paulo, junto com a seleção brasileira. Uau. Eu fui convidado para fazer parte da seleção, onde eu estou até hoje. Aí eu fui, aí lá eu morei em São Paulo, na USP, fiquei um ano. Eu estava namorando a minha esposa e ela também estava fazendo residência em São Paulo. Qual a formação dela? Ela é fisioterapeuta, ela é professora universitária de fisioterapia, mas na época ela estava fazendo residência em São Paulo. Você conheceu ela na físio? Não. Eu conheci ela no esporte, mas eu conheci ela num evento que teve em Londrina de esporte, né? E aí eu conheci ela lá. E foi um momento muito bacana da nossa história também, porque quando eu fui para São Paulo, ela também foi fazer residência lá. Daí ela falou, olha, a gente está se conhecendo agora, tudo, eu quero dar continuidade na minha profissão e você também. Então vai buscar o que você quer e a gente vai se vendo. E conforme as coisas vão acontecendo, a gente vai aproveitando esse momento e se as coisas derem certo, a gente continua, porque a gente vai estar perto também. E foi isso que aconteceu. Eu fui para São Paulo, fiquei um ano na USP. Tinha toda uma estrutura que a canoagem tinha montado. E ali começou a minha história na canoagem. Eu fui para campeonato internacional, né? Campeonato sul-americano, pan-americano. Fui medalhista nesses campeonatos. Alguns eu não consegui vitória em primeiro lugar, segundo, terceiro. E sempre perseverante, sempre buscando aprender, sempre buscando melhorar os meus equipamentos, né, a minha embarcação, e até que eu tive o convite de ficar mais um ano em preparação para os Jogos Olímpicos do Rio 2016, onde o Rufino ele não pôde participar devido a uma cirurgia que ele fez. E como eu era o segundo atleta da categoria, o melhor, aí eles falaram, Igor, você que vai participar, você vai participar de uma seletiva com mais outros atletas, quem for o mais rápido vai representar o Brasil nos Jogos Olímpicos Rio 2016. Eu lembro que fizeram uma seletiva interna lá, eu fui, ganhei, aí ganhei de outros atletas lá que estavam lá há mais tempo, e eu fui para os Jogos. Ali passou um filme na minha cabeça. Nossa. Eu falei, caramba, olha onde eu tô. Olha onde você tá. Olha como que a minha história tá mudando. Tipo, até esses dias eu tava praticamente sem perspectiva nenhuma da minha vida, do meu trabalho, e ali eu já comecei a ser remunerado. Não era tanto, mas eu já começou a entrar algum dinheiro, né? Aí eu falei, caramba, olha só, o pessoal aqui, e eu vi outros atletas também com esporte como profissão. Pessoas que já eram campeões mundiais de outra categoria, o Fernando Fernandes, que era referência na época,
Fernando Rufino, outros atletas, né? O Luiz, e pessoas que tinham ali o esporte como profissão mesmo. E eu falei, caramba, é isso que eu quero. E aí eu fui para os jogos, eu lembro que eu fui competir, a minha família foi todo mundo lá. Ai, que bacana. Esse é o legal de competir em casa, né? Dá pra ver. Fizeram Todo mundo uma mega consegue. estrutura, o Rio 2016 foi, né, uns jogos que serviu de exemplo. Aí deu um gostinho pra você ir pra Paris. E aí, assim, ali, depois desse campeonato que eu falei, meu Deus... Teve Tóquio antes, né? Teve Tóquio. Teve Tóquio também. E aí, eu falei, poxa, é isso que eu quero. Eu fui lá, competi, fui semifinalista no caiaque. Na época eu não competia canoa, porque a canoa não tinha no programa olímpico. Então, ela era uma embarcação que não era olímpica. Eu falei, eu não quero praticar uma embarcação que não é olímpica, porque a gente tá, além da gente ter que se dedicar muito para uma embarcação, eu não vou ter possibilidade de recurso financeiro. Falei, caramba, eu quero fazer do esporte minha profissão, eu tenho que procurar uma modalidade que me traga também benefício financeiro, sim, claro, porque eu ficava né? envolvido o dia todo com isso. E aí, eu me lembro que eu estava competindo no caiaque, já tinha conquistado medalha de ouro em campeonato brasileiro, fui várias vezes campeão brasileiro, campeão sul-americano, campeão pan-americano, e não tinha conquistado nenhum título mundial. Aí eu me lembro que eu fui para... Já tinha viajado vários países, aí já estava com a minha vida no esporte, vamos se dizer assim, conectada. Eu já sabia o que eu queria no esporte, eu falei, é isso que eu quero e eu vou me tornar um grande atleta. Já era, né? Mas assim, na minha cabeça eu sempre queria mais, sempre. Até hoje a gente sempre procura evoluir, busca, todo né? treino, Com certeza. até na comida. A gente quer experimentar coisas, se isso aqui me traz benefício, será que é bacana? Alta performance. Porque a vida de um atleta de alto rendimento é totalmente diferente de um atleta de amador de rua. Quando você faz, eu costumo dizer assim, quando você é um atleta amador, por mais dedicado que você por mais constante que você seja, você tem o teu ganha-pão em outro lugar. Você sabe que vai chegar ao final do mês, você vai ter o teu salário. Quando você é um atleta profissional, que você é um atleta de alto rendimento, o teu futuro é você. Depende das suas ações, né? Depende das tuas conquistas, das tuas ações e do teu rendimento. Por isso que é atleta de alto rendimento. Se você está rendendo, bem. Se você não está rendendo, amém. Tchau, obrigado. Eles vão colocar outro no teu lugar. Então aí separa os homens dos meninos. Eu costumo dizer assim, porque não é fácil. Se fosse fácil, todo mundo tava lá. E aí, quando eu comecei a perceber e ter o contato com esse mundo, né, do alto rendimento, que ali eu precisava me alimentar bem, descansar bem, treinar muito, né, ter um acompanhamento de um psicólogo, de um nutricionista, ali eu vi um mundo totalmente diferente, porque não é a quantidade de tempo que você vai treinar, e sim um planejamento, uma equipe que está atrás de você. Qualidade, né? A qualidade de todas essas pessoas que vão fazer que você alcance um objetivo. Ali começou um degrau de cada vez na escada para mim alcançar os meus objetivos que eu sempre tive, sempre sonhei. Que era ser um campeão mundial, que era ser um medalhista olímpico. Ali começou uma nova história. Eu falei, caramba, olha quantas pessoas estão trabalhando comigo. Essas pessoas também estão acreditando em mim. Um atleta nunca vence sozinho. Não. A equipe que está por trás exatamente, disso, né? A minha família, a minha esposa, o meu fisioterapeuta, o meu nutricionista, o meu técnico, o meu preparador físico, todas essas pessoas fizeram parte e fazem parte do meu dia a dia, eles também acreditam no meu potencial. Então, quando a gente chega a trabalhar muito e em busca de um objetivo, de uma conquista, eu não estou sozinho. Essa equipe está diariamente comigo. Então,
quando eu comecei a progredir como atleta, que eu vi que essas pessoas estavam trabalhando junto comigo, eu tive a oportunidade de perceber que tudo começou a mudar. Eu me lembro que eu estava treinando muito, muito, muito aqui no Yacht Club. Eu já tinha ficado bastante tempo em São Paulo. Depois eu fui para o estado de São Paulo também, litoral de São Paulo, Ilha Comprida. E eu treinando muito aqui em Londrina, muito, muito, muito. Teve um dia que eu estava sozinho ali treinando. Eu falei, meu Deus, quando que eu vou ser um medalhista mundial? Eu estava sozinho, eu lembro que eu estava fazendo um treino de academia, já tinha treinado na água. Tava eu, o professor Vitor, e eu tava fazendo aquele monte de barra fixa, que a gente faz muito. A canoagem a gente usa fazer muito barra fixa. Ali o chão tava molhado de suor. Aí eu fui sozinho, falei, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? Passou um filme na minha cabeça, sabe? Distante. Falei, o que eu tô fazendo aqui? Tava molhado o chão, falei, até quando isso? Tipo, eu tô que nem uma máquina aqui. Eu venho aqui cedo, volto para casa, como, almoço, volto aqui à tarde de novo, depois físio, tudo, e não tô conseguindo uma medalha no Campeonato Mundial. O que falta para mim? Aí eu me lembro que eu fiz esse pensamento, conversei com o professor Vitor ali e tal, ele falou, cara, a gente tá no caminho, é isso que a gente tem que fazer, continuar, a tua hora vai chegar. E eu voltei para casa, e eu já estava morando aqui em Londrina, eu me mudei para Londrina junto com a minha esposa, e para ficar mais próximo, né, do meu ambiente de trabalho, da canoagem, tudo. E a gente conheceu uma vizinha, que hoje é nossa madrinha de casamento também, a dona Marta. E ela, numa janta que a gente foi convidado para jantar na casa dela, ela perguntou como estava a canoagem, que ela sempre acompanhava as minhas viagens, as minhas conquistas, sempre me dando bastante conselho, que era uma pessoa mais de idade, e na ocasião ela perguntou, eu falei, olha, tá legal, tá bacana, tudo, mas eu quero conquistar uma medalha no Campeonato Mundial, dona Marta, e eu tô me dedicando bastante e não vem, não sei porque, eu já tinha participado de 3 Mundial, já tinha ido pra Alemanha, pra Itália e tudo, e não tava conseguindo. Ela falou, olha, eu acho que tá faltando você se colocar de joelho no chão para Deus, porque vai ter momentos na nossa vida, Igor, que não é só a nossa dedicação, é o quanto a gente se entrega a Deus para a gente alcançar o nosso objetivo. Aí... Não é no seu tempo, né? Não é no meu tempo, exatamente. Aí eu fui, jantei, tudo aí. Ela falou, olha, você quer pedir alguma coisa a Deus? Você quer fazer tua história mudar? Todo dia você se ajoelha ali, faz a tua oração, agradece pelo teu dia e se prostra diante dele. Se ajoelha, que você vai ver como a tua vida vai mudar. Deixa eu ver teu joelho. Daí ela olhou e falou, aqui não tem nem calo. Falou, você quer que a sua vida muda? Ela falou desse jeito pra mim. Falou, como que você quer uma coisa? Chacoalhou sua gaiola, hein? Daí ali eu fui embora ali daquela janta, eu fiquei pensando. Eu falei, caramba. Aí... eu acordei de manhã cedo, aí eu fiquei de joelho ali na cama ali, a minha esposa ficou olhando pra mim. O que tá acontecendo? Ficou, me respeitou ali tudo, daí eu sentei na cama de novo, subi na cadeira, daí fui tomar café com ela, fui pro treino, tudo, e todo dia eu comecei a fazer isso, eu faço isso até hoje, todo dia eu comecei a fazer isso, todo dia. Aí eu me lembro que eu fui para São Paulo, litoral de São Paulo, em Ilha Comprida, para uma convocação que eu tive para ir para o campeonato pan-americano, no México não, foi em... foi no México. Eu fui no México, campeonato pan-americano, e ali a canoa tinha entrado nos Jogos Paralímpicos. Eu fui fazer uma classificação funcional e a classificadora funcional falou, Igor, você não quer fazer uma classificação funcional para canoa? Tal? Eu falei, vou. Aí eu fui, fiz a classificação funcional, ela falou, olha, agora se você quiser remar canoa, você pode remar, que a canoa entrou no programa olímpico.
Aí eu pensei comigo, falei, será? Aí eu voltei desse campeonato, fui medalhista nesse campeonato no caiaque, voltei. Quando eu cheguei em Londrina, não tinha canoa, não sabia remar canoa, tudo. E eu entrei em contato com uma amiga de Curitiba, a Leila, que ela também tem um projeto lá de canoagem, lá no lago em Curitiba. E ela me emprestou essa canoa. Ela falou, Igor, pode levar a canoa, é pra você? Eu falei, é. Falou, pode levar pra Londrina. Você vem buscar a canoa, pode levar pra Londrina. Eu te empresto um remo, a canoa, e você vai aprender aí. Aí eu falei, beleza. Ela me emprestou essa canoa e eu vim pra Londrina. Isso foi em 2017. Eu já tinha sido várias vezes campeão brasileiro, como eu falei, campeão pan-americano, campeão sul-americano, não tinha nenhum título mundial. E a gente começou a aprender junto essa canoa com o professor Gelson. Aí fiquei mais ou menos um ano, de 2017 quase todo, remando aqui em Londrina, e eu fui para o centro de treinamento em Ilha Comprida. Fiquei lá o ano todo em Ilha Comprida, para participar do campeonato mundial, com o professor Thiago Pupo, que é o professor da seleção brasileira. Quando eu cheguei lá, ele me ensinou muita coisa, é um super técnico na canoa. E eu me lembro que eu participei do campeonato brasileiro, ganhei esse campeonato brasileiro antes do campeonato mundial, na canoa já. Aí eu pensei comigo, eu falei, cara, essa embarcação aqui e vai mudar minha história. Eu pensei comigo. Vai te levar mais longe. Vai me levar mais longe. E aí eu fiquei lá mais um ano. Chegou o final de 2018, teve o campeonato mundial em Portugal. Aí eu participei desse campeonato. Eu estava muito bom na canoa. E cheguei nesse campeonato, não era favorito. E me consagrei campeão mundial. Uau. Ali a minha história mudou completamente. Mudou completamente, que eu me lembro que eu cheguei nesse campeonato com super tempo, que eu estava fazendo meus treinamentos, meu professor, que era o Thiago Pupo, ali muito confiante em mim, e eu também muito confiante. Eu falei, pode tá, quem tiver aqui na raia, que hoje essa medalha pode vir, né? Essa medalha vai ter pode que vir. Pode vir que eu cheguei. Essa medalha vai ter que vir para Londrina, vai ter que vir para o Brasil. E foi isso que aconteceu. Eu me lembro que eu acordei de manhã cedo, muito inspirado. Parecia não. Deus tinha mudado a minha história ali. Porque eu me lembro que eu acordei de manhã cedo, muito animado, muito inspirado. Cheguei, tomei aquele café, fomos para a raia. Toda a equipe do Brasil chegou lá. Eu fiz a minha eliminatória, fui bem na minha eliminatória e chegou na final. Eu me consagrei campeão mundial com super tempo na época, e fazendo uma dobradinha também com outro atleta, que foi o Luiz Carlos. Eu fui medalha de ouro, ele foi medalha de prata. Ali foi uma reviravolta muito grande na minha carreira, posso dizer para vocês, porque eu já tinha o sonho de me tornar um medalhista olímpico desde quando eu comecei a caminhar dentro da canoagem, com as minhas vitórias em campeonatos nacionais. Falei, poxa, um dia eu quero ser um medalhista olímpico. Um dia eu vou chegar lá. Um dia eu quero ser um medalhista mundial. Eu vou chegar lá. Mas, por mais distante que estava tudo aquilo, naquele momento, eu me consagrou, né? Consagrei, eu me reconectei. Eu falei, caramba, agora a minha história mudou a partir daqui. E já fui recebido de uma outra forma. Porque só quem é do esporte, só quem vive o esporte sabe o quanto é difícil você ser um campeão mundial, você ser um medalhista olímpico, você ser do esporte profissional, o quanto isso é sacrificante. E o meu professor Gelson, o Yacht Clube de Londrina, todas as pessoas aqui me receberam super bem, a minha família, a minha esposa, os meus filhos, e ali, para mim, foi surreal, né?
Esse retorno para casa que consagra o atleta, exatamente. Né? Tudo é aí que faz sentido, né? Tudo que passou na minha trajetória de dificuldade, de perseverança, de você se alimentar bem, de você procurar evoluir em outras áreas, não só quando você está praticando canoagem. O atleta ele não pode ser atleta só na hora da água, ele tem que ser 24 horas. E ali passou um filme na minha cabeça, falei, consegui, meu Deus, obrigado. Ali mudou a minha história, e ali eu vi que todo aquele sacrifício de oração, de perseverança, tinha mudado realmente, e treino mudou a minha história. E de lá para cá, de 2018 até 2025, que a gente está hoje, foram momentos e dias de muita dificuldade, muita perseverança, de fé, de vitórias, né? E a gente vem trilhando um caminho sensacional. Eu tive a oportunidade de ser campeão mundial novamente em 2022. E depois mais 2 vezes vice-campeão mundial, né? Na Alemanha, na República Tcheca. Uau. E no Canadá também fui campeão mundial em 2022. Até chegar em Paris em 2024. Até chegar em Paris 2024, que é... Eu tô doida pra chegar em Paris 2024 pra abrir essa medalha, meu filho. Sempre foi o meu sonho. Eu acho que o sonho de qualquer atleta profissional é conquistar uma medalha olímpica. E eu almejei isso desde o início da minha carreira. E eu participei de uma seletiva antes, nas Olimpíadas de Tóquio, e só ia um. Infelizmente eu não consegui participar e fiquei fora dos Jogos de Tóquio. Ali passou um filme muito grande na minha cabeça, até em abandonar o esporte, né? Porque eu já tinha conquistado bastante coisa dentro do esporte, na minha carreira profissional, graças a Deus. Sempre levei a vida muito regrada, fora do esporte também. Eu falei, será que chegou a hora de parar? Meu Deus, Aí eu me lembro que eu sentei com a minha esposa, ela falou, olha, qual que é o teu sonho? Seu sonho não é... sempre a gente não conversou, não é sempre você não queria conquistar uma medalha olímpica? Falou, se aconteceu isso, eu acho que não chegou a hora de parar. Sempre é engraçado como sempre vem alguém, né? E responde. Deus usa as aí pessoas, instrumentos. Ela falou, meu, você tá no auge do teu trabalho. Você vai parar agora e não conquistou aquilo que você mais almeja, que é uma medalha nos jogos e tal. Falou, ela falou, eu continuaria. Agora tem que ver. Aí eu peguei e falei, beleza. Falei, eu vou continuar. E coloquei a cabeça no travesseiro, fiz minha oração, e continuei meu trabalho. Se passaram, por causa da pandemia, 5 anos, né? Uau, sim, é verdade. Entrou a pandemia, todo mundo sem treinar, e eu coloquei a máscara na cara e treinando todo dia, que com o professor Gelson aqui em Londrina, me dedicando todo dia, graças a Deus, não peguei Covid, fiquei longe de todas essas fatalidades que teve o Covid, muitos amigos que a gente perdeu, muitas pessoas próximas que a gente infelizmente perdeu por causa dessa doença, e continuei meu trabalho. E fui para a seletiva em 2023, no Canadá, e conquistei a minha oportunidade de ir para os Jogos de Paris. Nossa. Aí ali passou um filme na minha cabeça muito grande. Eu falei, meu Deus. Nunca é hora de parar mesmo, né? Exatamente. O que eu faço daqui para frente, meu pai? Porque aí eu fui... Você já tinha ido a Paris? Não, nunca tinha ido. Aí eu fui pro evento teste em Paris. Um ano antes, todos os atletas participam do evento teste em todos os Jogos Olímpicos para ver como que tá a estrutura, vai toda a delegação, tudo ali. Passou um filme na minha cabeça, uma magia. É no Rio Sena que acontecem as provas? Da canoagem não foi. Como é prova, a canoagem em velocidade, tem que ter raia. Então é um lugar só para canoagem. Ficava a cerca do Rio Sena lá, meia hora.
E um lugar lindo demais. A gente foi pro evento teste, como eu falei. E vocês remam lá, faz tudo? É, como se fosse faz uma simulação mesmo. Todos os países participam, alguns países não, que fazem a preparação meio que escondido, né? Se priorizam mais pro campeonato. Mas eu lembro que eu fui medalha de prata também no evento teste. Olha, tem premiação também, tem, no evento tem teste. medalha normal, então todas as delegações estão lá. Dá uma balizada, né? Até, né? Você vê como que você tá. Aí eu falei, meu Deus. A magia me transformou naquele lugar ali. A magia dos Jogos Olímpicos, que vê aquela vila olímpica enorme, de você ver outros países que estão anos-luz na frente do Brasil em termos de tecnologia, de equipamento, e você vê o Brasil na raça, na gana ali, brigando de igual para igual com esses países, é algo surreal. Na canoagem, o destaque é de algum país específico? Estados Unidos, alguma coisa? Na canoagem, o Brasil é potência mundial. Olha só, que legal. A gente tem o Isaquias também, que é o baiano lá, que é fora do comum, que vai entrar pro recorde de todos os recordes, eu acredito. Um medalhista olímpico com mais de 5 medalhas olímpicas. A gente tem um exemplo de atleta que vai ser... Porque o esporte individual, como a canoagem, não é igual a natação, que você nada 10 provas, igual o Phelps lá, que tem 20 medalhas. A canoagem é 2 provas e acabou. Né, 3 provas ali. O que foi pra você mais emocionante, assim? Porque eu acho que, pra mim, talvez seja o momento de tocar o hino do Brasil, sabe? Que você parece que sobe cai pódio ali. Na real, aonde você tá, por que você tá ali, o tanto que você tem que se dedicar. Olha, qual foi o momento assim que você fala, cara, aquela hora ali, eu sei que é a hora que você venceu, né? Isso não tem como competir. Eu lembro que o Gelson, que é o meu técnico aqui do Yacht Clube de Londrina, e meu preparador físico, tiveram a oportunidade de ir para lá. Que bacana. Para Paris e acompanhar tudo isso. Nossa. Da arquibancada, porque a gente é privado de... Quando a gente chega na vila, só a gente tem acesso aos nossos treinadores, os atletas, não entra ninguém, nem mulher, nem ninguém não entra na vila, a não ser a delegação toda, né, que faz parte da equipe de cada país. Então, quando eu me deparei com aquela magia dos jogos, de tudo ali, né, de atletas de outras modalidades, de tudo ali, passou um filme gigantesco na minha cabeça, e eu me lembro que o que me chamou mais atenção dentro daquele ambiente foi que a prova da canoagem, da paracanoagem, a prova minha, foi a última dos jogos, para encerrar. Então, toda a equipe do Brasil estava aguardando esse momento. Você conseguiu ver eles ali? O seu professor, todo seu mundo. técnico, sua família? A gente chegou a conversar, a gente se viu, mas na hora da prova, fora da prova na vila, não tinha acesso com eles. Tá. E sem contar todas as equipes que estavam nos jogos, de outras modalidades, a equipe do Comitê Paralímpico Brasileiro estava aguardando a nossa prova, que a gente também estava com oportunidade de medalhas. Eu e o Rufino, né, que é outro atleta também brasileiro, que também foi medalhista em Paris e em Tóquio também. Então a paracanoagem parou praticamente o final dos jogos para eles assistirem a gente. E foi sensacional, a gente conseguiu fazer uma excelente prova. Eu estava muito confiante que eu ia conquistar o ouro. Eu fiz muito leme na minha prova, então eu acabei tendo um pouco de dificuldade em fazer muito leme, então isso tirou um pouco a potência do meu barco, mas ainda conquistei a medalha de prata, e isso para mim foi... Mostra ela aí pra gente. Vamos abrir essa caixinha. Foi um momento muito único na minha carreira, posso dizer assim, porque tudo aquele esforço de anos, né, para conquistar essa medalha aqui, ó. Olha só, gente. Essa medalha que coisa aqui mais linda, é uma das medalhas que para mim tem um significado muito grande, que é a medalha de Paris. Como eu falei, eu já vinha tido vários títulos de campeonato mundial, campeão pan-americano, sul-americano, mas sempre sonhei em ser um medalhista paralímpico. E essa medalha, ela transformou a minha história. Essa é a mais pesada, você considera? É, a mais pesada em termos de peso também. Isso, em termos de valor, de valor, não é preço, é valor. De sentimento, porque
O peso da uma luta muito grande, não só minha, mas dos meus técnicos, da minha esposa, da minha equipe, né? Meu fisioterapeuta, dos meus nutricionistas, de toda a minha equipe. As pessoas que acreditam no nosso trabalho. E essa medalha, ela transformou a minha história, porque uma vez medalhista olímpico, para sempre. Né? O meu nome vai estar gravado lá para sempre, pro resto da vida. Então, isso é algo que eu sempre busquei, que eu sempre sonhei, e acredito que, graças a Deus, principalmente, eu conquistei esse objetivo. Porque é algo muito surreal, muito surreal. Muito. Você imagina a emoção, né? Muito emocionante. E hoje poder fazer parte da seleção brasileira, depois de muitos anos, eu estou trabalhando bastante para a gente estar em Los Angeles 2028. Mais 4 anos aí, 2028, né? Isso. E eu tô com a idade já avançada. Quantos anos? Eu tenho 42, fiz 42 anos agora. Um menino ainda. Não, mas ainda tá novo. Então, não é fácil. A gente tem que se dedicar muito, a gente tem que se alimentar bem, a gente tem que saber muito o que a gente quer. E peço a Deus que Deus possa me abençoar cada dia, que eu consiga conquistar esse objetivo, que eu possa estar lá representando cada um de vocês e possa estar lá representando aqui a minha cidade, Londrina, que eu possa conquistar, né, mais uma medalha, trazer mais uma medalha para o Brasil aí em Los Angeles 2028. A gente deu continuidade no nosso trabalho depois de Paris, aqui com o professor Gelson, o professor Vitor, a canoagem brasileira, né, e toda a minha equipe, minha fisioterapeuta, Giovana, a minha esposa, que é a minha parceira de todas as horas, né? E quero mandar um beijo também para minha esposa Fernanda. Com certeza. E para toda a minha família, né? Que sempre me acompanha, os meus amigos da rede social. E dizer que, através do nosso sonho, do nosso sacrifício, quando a gente põe Deus em primeiro lugar, nada é impossível. Nada. Pode estar distante, mas nunca é impossível. Talvez um sonho, um objetivo, né, que você almeja alcançar, talvez está lá longe, você fala, meu Deus, eu não vou mais buscar isso. Se você colocar Deus em primeiro lugar, se você perseverar, se você acreditar até o fim e pagar o preço, porque nada é fácil, nada. Nem para mim, nem para você, nem para ninguém. Mas quando você coloca Deus em primeiro lugar e corre atrás do seu objetivo, nada é impossível. E muitas vezes as nossas dificuldades, né, e os nossos medos fazem parte do nosso propósito, né? Quem diria? Com certeza. Né? Eu não sou um super-herói, né, como muitos pensam. Eu recebo muita mensagem, cara, eu admiro muito você pela sua trajetória, pela história de vida. Agradeço demais as pessoas que me mandam esse tipo de mensagem, mas também a mensagem que eu deixo para essas pessoas é que eu não sou um super-herói, eu sou apenas um ser humano comum. Mas diante das dificuldades, diante das limitações, das barreiras, eu encarei com muita fé em Deus os meus obstáculos, sempre olhando para o meu objetivo e nunca olhando para o fracasso, nunca olhando para as dificuldades. Sempre com um pensamento positivo, sempre buscando evoluir, sempre acreditando no meu potencial e acreditando primeiramente em Deus, né? Que é o que muda tudo. Porque a minha história, ela só mudou a partir do momento que eu comecei a acreditar no meu potencial, né? A partir do momento que Deus me deu essa oportunidade de me reescrever uma nova história, eu tive a oportunidade de conhecer, né, o que realmente Deus nos proporciona através da nossa fé, através da nossa dedicação, porque qualquer um pode chegar em qualquer lugar.
Basta a gente acreditar. Deus ajuda, mas a gente tem que fazer a nossa parte também, Exatamente, né? aquele ditado, Deus ajuda quem cedo madruga. E vai remar. E vai remar. E vai fazer não rema, não. fixa, Não ver o vai- céu. Não rema não pra ver. Então, assim, é Deus em primeiro lugar, mas a gente também tem que estar disposto a pagar o preço. Sim. Qual que é o preço? É remar na chuva, é remar no sol, é ficar longe de casa por períodos longos, é você estar junto com a pessoa que está junto com você, a tua parceira ou teu parceiro, com o mesmo objetivo. E não, um para um lado, outro para o outro, e cada um Não, vai. sinergia, né? Não é assim. Toda profissão tem... Espírito o de seu- equipe, né? Exatamente. Toda profissão tem os seus altos e baixos, e todo objetivo você vai ter suas dificuldades. Todo mundo tem. Não é só eu como atleta. Mas a gente tem que perseverar, tem que ter fé e tem que acreditar que os dias bons vai chegar. Assim como chegou para mim, chega para qualquer outra pessoa. Né? Só muda de endereço. Uhum. A gente que muitas vezes não deixa de acreditar no nosso potencial por ficar pensando nas dificuldades e não no progresso, né? Tudo vai ter conflito, né? Com a certeza. gente tem que focar Com certeza. em vencer, porque senão a gente não sai do lugar, não é Não. mesmo? Tanto para mim como para qualquer outra pessoa, a gente tem que sempre acreditar nas nossas vitórias, né? A gente vai passar por momentos difíceis, com certeza, mas se a gente pensar nas coisas ruins, nas dificuldades, tudo vai ficar mais difícil. Se você sai de casa para ir trabalhar, tá chovendo, fala, puta, meu, já vamos com chuva, aí não sei o quê, ai, tá chovendo, vai me molhar, não sei o quê. Tá chovendo para todo mundo, não tá uma chuva só em cima de você. Vai chover para todo mundo. Se você olhar para trás, talvez você vai ver uma outra pessoa que nem tem um guarda-chuva. E o cara tá super feliz. Fala, meu Deus, obrigado pelo meu emprego. Então é acreditar na parte boa do dia a dia. É sair de casa com um pensamento positivo de que as coisas vão dar certo. Talvez não vai dar certo naquele dia, mas no próximo vai dar. É assim a nossa vida. Incrível, Igor. A gente ia pedir até pro Igor deixar uma mensagem, Que mas essa isso? mensagem que ele passou pra gente, né, já é mais do que fala tudo, né, sobre a sua trajetória, o resumo de toda a sua garra, né, ao longo da sua carreira e abrilhantada aí por essa prata aqui pro E Brasil. resumindo, né, a mensagem dele é, independentemente da dificuldade que cada um de vocês estejam passando, continue a remar, né? Ai, Nunca verdade. pode parar, nunca é hora de Não, parar, né, Igor? eu acho que o meu esporte já diz tudo, rema, né? Na vida a gente encontra muita dificuldade, muita limitação na nossa vida. A gente acha que só eu tenho problema, só você tem problema, só o fulano tem problema. Todo mundo passa por dificuldade, todos nós temos problemas. Mas se a gente ficar pensando na dificuldade, o nosso objetivo fica cada vez mais longe. Então, a frase que eu deixo para todos vocês, rema. Rema em busca do seu objetivo, vai em busca do seu sonho, vai em busca do seu trabalho, com fé em Deus em primeiro lugar, muita dedicação, né? Que nenhum objetivo está distante para aquele que acredita. É isso aí. Muito obrigada, Que Igor. isso, hein? Que aula Incrível. Eu que agradeço Resiliência mais e uma vez, disciplina. você, Iris, você, Bárbara. Espero que esse nosso bate-papo possa ser, né, um conteúdo que possa mover aquela pessoa que muitas vezes está passando por algum tipo de dificuldade, que está meio que perdido, vamos dizer assim, como eu fiquei lá atrás, como eu contei para vocês. No início da minha história, eu também passei por momentos dificílimos, né? E todos nós passamos, e espero que esse nosso bate-papo possa ser luz na vida dessas pessoas aí. Com certeza. Para cada um será. possa encontrar o seu caminho através desse nosso bate-papo. Maravilha. Amém. Deixa o seu @, para as pessoas seguirem você. E é isso aí, pessoal. O meu @ é Igor Tofalini, né? No Instagram, no Facebook. E vocês que querem conhecer também a canoagem, você que é daqui de Londrina, quer conhecer a canoagem,
É só entrar em contato com o Yacht Clube de Londrina, tem uma mega escola de canoagem. Menina, eu fui lá esses tempos, não sabe? Falei, vamos remar? Vamos. Rapaz, não é fácil não que você faz, hein? Então você pensa que eu fiquei uma semana, uma dor nas costas aqui, uns músculos que eu nem sabia que eu tinha. Mas é gostoso. Mas é um esporte diferente, que é um esporte que você tem contato com a natureza, é um esporte que nós aqui, londrinenses, somos privilegiados, tem um cartão postal aqui dentro da nossa cidade, muita gente gostaria de ter esse cartão postal, um lugar lindo, maravilhoso, e fazer o convite para todos vocês que ainda não conhecem a canoagem, dá um pulinho no Yacht Clube, conheça o professor Gelson, lá vocês vão ter oportunidade de desfrutar, né, desse cartão postal que é o Lago Igapó. É isso aí. Assim como você deixou seu nome na história do esporte olímpico brasileiro, deixa também aqui registrado no nosso tijolo. Com certeza, vou deixar sua assinatura aí para que outras pessoas também possam, né, serem inspirados aí. Amém. Por esse nosso bate-papo. É isso aí, pessoal. Né? Siga nós nas redes. Nós estamos no Instagram, Spotify e YouTube. @SaloCast. Nós estamos finalizando, né, Iris? Exatamente. Mais um episódio. Vamos fazer o nosso brinde. O brinde, para finalizar esse grande dia. Salu!